Hoje vamos falar de uma lenda viva dos investimentos. Warren Buffett, que tem mais de 84 anos de experiência no mercado financeiro. É isso mesmo, ele começou com 10 anos e hoje, aos 94, continua sendo o oráculo de Omaha. Se você não conhece a história dele, anote aí como prioridade máxima para entender como ele revolucionou a forma de investir e criou a holding mais respeitada do mundo, a Berkshire Hathaway. Hoje vamos analisar um checklist inspirado na filosofia do Warren Buffett. São 8 pontos essenciais que você deve considerar ao investir em uma ação e no vídeo de hoje a gente vai falar de 4 desses pontos. O primeiro ponto parece óbvio, mas muita gente ignora ele. Você tem que entender exatamente o que a empresa faz para ganhar dinheiro. A pergunta que você tem que se fazer é: o negócio ele é compreensível? Para ganhar dinheiro com algo, você precisa entender aquela coisa, né? Como que funciona essa forma de ganhar dinheiro. Então, é obrigatório compreender perfeitamente o que a empresa faz. Então, se você investe na Ambev, por exemplo, você tem que ter na ponta da língua o que a empresa faz. Então, por exemplo, a Ambev é a maior empresa de bebidas da América Latina, domina 60% do market share de bebidas alcoólicas, é líder de marcas como Brahma, Skol, Antártica e ela faz dinheiro vendendo seus produtos e tendo uma logística muito robusta para conseguir entregar em qualquer lugar do Brasil. E é muito importante a gente fugir de empresas com narrativas fantásticas e cheias de adjetivos, porque muitas vezes por trás dessa história bonita não há nada que mantenha a empresa sustentável ali de pé. E aqui um ponto muito importante para a gente fechar esse primeiro item do checklist. Se não conseguir entender com facilidade o que a empresa faz, não invista, simplesmente isso. Se você não consegue entender, como que você vai saber se, devido a algum movimento fora do mercado, ou até dentro da própria empresa, tirou o fundamento dela? Então, para pensar um pouquinho nisso. O segundo ponto que tem muito a ver com o primeiro é: você sabe como que o dinheiro é feito? Entender o que a empresa faz é uma coisa, mas entender como ela gera receita acaba sendo outra, um pouco diferente. Então, por exemplo, a empresa Camil, ela não produz arroz, ela compra dos produtores e revende com a sua marca. Muita gente acha que a Camil, ela planta lá a semente do arroz, colhe para aí sim vender. Não é bem assim. Já a Petrobras, por exemplo, grande parte do seu faturamento vem do refino de petróleo. Então, é claro, ela atua em todas as áreas ali do petróleo, desde a exploração até a produção, mas a gente tem que entender que o refino é o responsável por grande parte do faturamento. E a WEG, por exemplo, empresa conhecida por produzir motores para indústrias, ela ganha quase metade do seu lucro com infraestrutura para energia renovável, principalmente energia solar. E, por exemplo, também a Amazon, 80% do lucro dela, pasmem, vem do AWS, o serviço de nuvem, e não das suas operações de varejo. Então é muito importante a gente cair de cabeça nisso, entender como a empresa gera dinheiro, para nós mesmos não perdermos dinheiro. E agora eu quero saber de vocês, quais vocês acham que serão os próximos itens que a gente vai falar no próximo vídeo? Me conta aqui nos comentários que eu tô curioso para saber. Mas bora lá para o terceiro item do checklist do Warren Buffett para investir em ações. A empresa, ela tem um histórico consistente? Esse aqui é um ponto especialmente importante para o Brasil, que é um país que tem uma economia muito mais complexa e difícil para o empresário. Então a gente tem que procurar empresas com estabilidade e crescimento consistente ao longo dos anos. Claro, não precisa ser perfeito, a empresa pode ter um trimestre ali ou dois que ela registrou prejuízo, mas tem que evitar montanhas russas nos resultados. Claro que a questão da montanha russa, a gente tem que entender que para empresas de commodities, que querendo ou não são uma das mais fortes no país, isso acaba sendo normal. Mas você aí só deve investir em empresas de commodities, ou seja, que trabalham com petróleo, minério de ferro, aço, se você entender bem sobre o ciclo, senão você vai perder muito dinheiro. E o quarto e último ponto desse vídeo é: a companhia, ela tem um futuro promissor? É claro que é difícil fazer previsões precisas, ninguém tem bola de cristal, mas você precisa ter uma visão de possíveis cenários do futuro para a empresa. Então, perguntas importantes que a gente pode fazer para ajudar nessa análise. O mercado dessa empresa tende a crescer ou diminuir? Os seus produtos podem se tornar obsoletos? E quais são os possíveis cenários para os próximos anos? Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu na prática. A empresa Cielo, que lá em 2010, 2011, 2012, ela dominava o mercado de adquirência, que é das maquininhas de cartão,
e foi crescendo muito, dando lucros consistentes, a cotação se multiplicou por várias vezes. Porém, a competição começou a chegar, então várias empresas começaram a fazer o mesmo serviço que a Cielo. Logo, as margens caem, a competição se acirra, o lucro cai também e aí surgem outras oportunidades. No fim do dia, o negócio da Cielo, que dava muito lucro lá atrás, já não dava o mesmo resultado nos anos recentes. E aí o que aconteceu? A ação só caía e a empresa fez um OPA, ou seja, saiu do mercado acionário, saiu do mercado secundário e fechou o seu capital. E esse é só um exemplo do que pode acontecer se você não ficar atento nesse quarto ponto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Trouxe os 4 pontos iniciais que o Warren Buffett usa para analisar as empresas, para analisar se ele vai investir ou não em uma ação. E no próximo vídeo sobre ações, a gente vai falar dos outros 4 pontos. Mas eu quero saber de vocês, qual ponto você acha que a gente não tratou agora, mas que vai tratar no próximo vídeo? Me conta aqui nos comentários e você já sabe. Se inscrevam no canal batendo no sininho e até a próxima.